Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula, aula 1, que está no capítulo 4 da apostila de vocês, que é Ampliando o Conhecimento dos Números, tá? Nessa primeira aula, a gente vai relembrar algumas coisas importantes que vocês já aprenderam, principalmente sobre conjuntos numéricos. Então, para a gente dar introdução a esse conjunto dos números racionais com vocês, eu preciso lembrá-los sobre dois conjuntos que vocês aprenderam anteriormente. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, esse conjunto ele é formado por números positivos. Então, ele tem começo, ele tem início, né? Então, ele começa no zero e vai até mais infinito, tá? Então, ele tem começo, porém, ele não tem fim. Esse conjunto aqui, ele é formado somente por números positivos. Por isso que a gente diz que ele começa o quê? No zero. Então, ele tem começo, mas não tem fim, tá? Então, esse é o primeiro conjunto numérico que a gente aprende. O segundo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros. O símbolo dele é a letra Z. Esse conjunto, o diferencial dele é que ele é infinito também para os números negativos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, positivo, 2, 3 e infinito. Então, a gente diz que ele é menos infinito, porque ele não tem começo aqui para os números negativos, e ele é mais infinito, porque ele também não tem fim aqui para os números positivos. O diferencial desse conjunto natural para esse conjunto inteiro é que nesse conjunto natural nós temos somente os números positivos. E o conjunto dos números inteiros, a gente acrescenta a esses números positivos os números negativos também, certo? Então, a partir de agora, o nosso conjunto está maior. Ele tem positivo e negativo também, tá? Agora a gente vai começar então a falar sobre o conjunto dos números racionais. Então, o que são números racionais? A gente precisa entender que entre um número e outro, então, nesse conjunto aqui, entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, entre menos 3 e menos 2, existem vários números. Então, assim, começou a existir uma necessidade de conhecer e de estudar esses outros números que existem entre esses dois, né? No espaço entre dois números, no intervalo, existem outros números. E esses números são o quê? As frações e os números decimais, né? Então, tanto positivo quanto negativo. Então, esse conjunto racional, ele veio para aumentar o que a gente já tinha. Ele acrescentou, então, tá? Então, ele também é menos infinito, né? Então, por exemplo, menos 3, né? Menos 3, só que entre menos 3 e menos 2, que seria o próximo número, eu tenho outros números, vários números decimais. Por exemplo, eu tenho 2,5, não tem? Então, eu teria o quê? Menos 2,5, né? Aí, até chegar lá no menos 2, eu tenho outros números, né? Entre menos 2 e menos 1, eu também tenho outros números, certo? Entre menos 1 e 0, eu também tenho outros números decimais, e assim por diante, ó. Entre 0 e 1, eu também tenho outros números. Exemplo, 0,5, né? Positivo. E que está entre 1 e 2, né? E assim por diante, tá? Até menos infinito, né? Então, essa é a ideia, ok? Então, esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números racionais, ele veio, então,
para agregar o que a gente já tinha. Ou seja, a gente tem outros números entre esses números inteiros, tá? Então, houve principalmente a necessidade da contagem, de medidas, né? Que precisavam de números decimais para fazer essas medidas. Então, por isso que houve a necessidade da gente estudar, né? E matemáticos estudarem, descobrirem o quê? O conjunto dos números racionais. Tudo bem? Então, é com esses números que a gente vai começar a estudar e fazer algumas coisas agora, tá bom? Então, uma observação que eu coloquei aqui: o conjunto dos números racionais tem como símbolo a letra Q. Por que a letra Q? Porque é Q de quociente. Então, como aqui nesse conjunto a gente tem a fração e a fração ela é uma divisão, ou seja, uma divisão do numerador pelo denominador, e o resultado da divisão a gente chama de quociente, então o símbolo do conjunto dos números racionais é o quê? Tudo bem? Porque vem de divisão do resultado da divisão, tá certo? Eu coloquei esse diagrama aqui para a gente poder entender como que funciona esses conjuntos integrados. Então, o primeiro conjunto que a gente tem, que é o menor conjunto, é esse conjunto aqui dos números naturais, ou seja, só números positivos, né? Então, ele começa no zero e vai até mais positivo. Depois desse conjunto, a gente tem um outro conjunto que é maior, um pouco maior, ou seja, dentro desse conjunto inteiro aqui dos números inteiros, que é o Z, também tem o conjunto dos números naturais. Por quê? Porque nesse conjunto dos números inteiros aqui eu tenho números positivos e negativos, tá? Então, o conjunto dos números naturais pertence a esse conjunto dos números inteiros. E aqui, o último que a gente está vendo aqui é o conjunto dos números racionais, que é maior que esses dois, porque dentro dele a gente tem naturais e inteiros. Então, a gente tem positivo, negativo e as frações e os decimais. Tudo bem? Então, esse, por enquanto, é o maior conjunto numérico que a gente estudou até agora, tá certo? Então, isso é importante que a gente saiba. Então, eu deixei uma perguntinha aqui, ó. O que significa o diagrama? O que esse diagrama quer dizer, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês me responderem depois na tarefa, tudo bem? Depois que vocês estudarem, né, e estudarem a aula, eu quero que vocês respondam para mim, tá certo? Continuando, a representação de um número racional. Podemos representar um número racional como uma fração e também como um número decimal. Esse número decimal, ele pode ser exato ou não exato, tá bom? Número decimal exato é aquele que tem fim. Número decimal não exato é aquele que a gente chama de uma dízima periódica. Então, exemplo, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho esse número aqui, ó, menos 1,3 ou menos 1 inteiro e 3 décimos, né? Que é a forma correta da gente ler esse número, tá? Esse número aqui, ele é um número racional, tudo bem? Ele não é inteiro, né? E ele não é natural, mas ele é um número o quê? Racional, tudo bem? Então, aqui eu posso transformar esse número aqui decimal em uma fração. De que forma? Ele continua sendo negativo, porque ele é um número negativo, então ele continua sendo negativo, tá? Eu vou só colocar aqui uma equaçãozinha, uma fração para facilitar, para a gente colocar aqui e ficar bonitinho. Então, ó, ele continua sendo negativo, então menos, né? O numerador, quando a gente tem um número decimal e a gente quer transformar esse número numa fração, a gente tira essa vírgula aqui, né? E o numerador dessa fração, ele vai ser esse número inteiro, sem a vírgula. Então, em vez de 1,3, eu tenho 13, tá? E aí eu olho depois da vírgula, quantas casas decimais ele tem depois da vírgula? Quantos algarismos ele tem depois da vírgula? Ele tem o quê? Um algarismo. Então, significa que esse número aqui, ele foi dividido, ou seja, o denominador dele é 10. Então,
1,3 é a mesma coisa que 3 décimos. 13 décimos, desculpa. 13 décimos, tá? Tudo bem? Ou 1 inteiro e 3 décimos. Essa fração aqui já é uma fração irredutível, ou seja, não tem um número maior que 1 que divida o 13 e o 10 ao mesmo tempo. Então, não tenho como simplificar essa fração, ela já está no limite dela, tá? Outra coisa, esse número 4 aqui, ele também é um número racional. Por quê? O 4 eu posso escrevê-lo em forma de fração também. Tem várias formas, porque eu posso, por exemplo, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho, né? Então, ó, o 4 eu posso escrever como 4 sobre 1, que é a mesma coisa que 4 dividido por 1, que é igual a 4, né? Eu posso também fazer 16 por 4, ou seja, 16 dividido por 4 também é igual a 4 inteiros, e assim por diante. Tudo bem? Então, o 4, apesar de ser um número inteiro, eu também posso escrevê-lo em forma de fração. Tudo bem? Agora, eu tenho um outro exemplo aqui, ó. 1/5. 1/5, ele está... Agora, eu vou fazer o processo inverso. Aqui eu tinha um número decimal, né? E eu transformei esse número decimal numa fração. Aqui eu tenho uma fração e eu quero transformar essa fração num número decimal. Tudo bem? Então, o que que eu faço? Eu faço a divisão do numerador pelo denominador. Sempre, tá, gente? Independente se esse numerador ele é maior ou menor que o denominador, quando eu tenho uma fração, é sempre o quê? A divisão do numerador pelo denominador da fração, tá? Não importa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,2, tá? Ou 2 décimos. Tudo bem? Aqui também eu tenho uma fração e eu quero transformar essa fração num número decimal. Aqui é simples, por quê? Lembra quando a gente já estudou quando eu tenho um denominador 10 ou múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1000? Eu faço o que para transformar quando eu tenho isso aqui? Eu pego o 9, né? O 9 tá aqui, certo? A vírgula desse número 9, ela estaria aqui. Eu vou dividir esse 9 por 100. Então, eu não tenho 2 zeros aqui no 100, significa que eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, uma casa, 2 casas, certo? Ó, então, eu tenho 0,09 ou 9 centésimos. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente relembrar, porque vocês já aprenderam isso antes, tá? Só uma revisão. Então, ó, em uma fração, sempre podemos dividir o numerador, ou seja, o número de cima, pelo denominador, o número de baixo. Sempre nesta ordem. Então, ó, eu tenho aqui uma figura. 1/2, ou meio, ou 1 sobre 2. Numerador, 2, denominador, numerador 1, denominador 2. Neste caso, a gente divide 1 por 2, que o resultado em decimal é 0,5 ou 5 décimos, ok? Eu deixei também como forma de complementar essa aula, uma videoaula, tá? Do YouTube, de um outro professor, que eu acho que também é interessante, caso vocês queiram assistir para complementar essa aula que eu acabei de dar agora, tá? Como tarefa para vocês, eu deixei o exercício 3 da página 110 da apostila e também a página 112. Bons estudos e até a próxima!